a gente precisa também de um time comercial eficiente, tá? E esse time comercial começa por onde? Pela contratação. Porque se eu contratar errado, ou eu vou ter que investir muito mais em treinamento, ou eu vou ter uma baita desafio com rotatividade, com turnover da minha equipe. Então, eu preciso estar muito atento, primeiro, ao quê? A contratação do time comercial. E dentro dessa perspectiva, eu tenho uma perspectiva de o que eu busco no vendedor? E o que o meu gestor precisa ter para poder também plugar um vendedor no meu time e esse vendedor dar certo? Primeira coisa que eu busco no vendedor é o seguinte, pode passar. Mais um. Match cultural e comportamental. E foi muito massa a palestra do Márcio e da Bárbara de manhã, porque é justamente isso. A primeira coisa que você tem que olhar para um potencial candidato na sua frente é: está alinhado com a minha cultura? Tem os comportamentos que eu espero? Você precisa ter clareza disso. E eu estava até brincando com o Márcio, porque às vezes o cliente me contrata, né, fala: Rainer, eu quero acertar aqui a minha contratação, quero acertar as minhas pessoas. Eu falo assim: legal, você precisa de um código de cultura. Aí ele fala: código de cultura? Para que é isso? Enquanto você não tem clareza do teu código de cultura, você vai continuar contratando errado, gastando dinheiro com demissão, gastando dinheiro com treinamento de forma ineficiente. Então, a primeira coisa é match cultural e comportamental. O que mais eu procuro no vendedor? Pode passar. Coachability. O que é isso, Rainer? A habilidade de ser treinado. Todos os seus funcionários precisam ter coração ensinável. Quando eu olho para o meu funcionário, cara, ele tem coração ensinável? Está comigo. Se não tem, ele pode não saber nada de vendas. Mas eu quero saber se o Johnny ele tem um coração ensinável. Se você tem, beleza, eu vou te treinar. E você precisa identificar isso no teu colaborador também. Próximo. Escuta ativa. Um bom vendedor é aquele que está aqui, ó, ligado. O tempo todo nas meias palavras do cliente. Porque a partir de uma pequena abertura, eu vou me aproximar, gerar valor e fazer a minha oferta. Então, o vendedor bom mesmo, ele fala muito menos do que escuta esse cliente. E é interessante que às vezes o cliente acha que está até no comando da venda. Mas não mal ele sabe que o vendedor está extraindo informações importantíssimas dele. Próximo. Histórico de conquista. Cara, vender é um baita desafio. E esse potencial candidato, né, a funcionário do seu time, ele precisa ter um histórico de conquistas, seja pessoal ou seja profissional. Então, o que ele já fez na vida dele? Qual perrengue ele já superou? Vendedor precisa de resiliência. É extremamente desafiador. Eu digo que é uma das profissões mais desafiadoras que existem. Por quê? Porque o tempo todo está te confrontando com os seus medos. Próximo. Saber se vender, claro. Você tem que analisar na entrevista se essa pessoa está com uma boa aparência, se essa pessoa sabe falar de forma adequada, se ela sabe se vender ali para você na entrevista, tá bom? Do outro lado, o que você, como gestor, precisa ter no teu negócio dentro desse processo de contratação, recrutamento e treinamento, tá? Primeiro passo, CRM métricas. Você precisa ter clareza de como que você vai gerir o relacionamento com os seus clientes, quais são as métricas que você vai utilizar para mensurar o desempenho desse vendedor. Segundo, roteiro de vendas. Não dá para você deixar esse vendedor solto abordando todo mundo do jeito que ele quer. Ele precisa ter um passo a passo ali. E, ó, roteiro não é para escravizar o vendedor. O roteiro é para balizar aquela conversa de vendas. Próximo. Um treinamento, fluxos de cadência. E isso daqui muitos pecam. Rainer, o que é um fluxo de cadência? Quantas vezes o seu vendedor vai abordar o teu potencial cliente? Existem estatísticas de mercado que uma venda ela é convertida depois de 7 abordagens. Só que, se você fica o tempo todo falando compra, você vai encher o saco desse cliente e ele vai te bloquear. Então, esse fluxo de cadência precisa ter oferta e relacionamento. Você precisa ter mensagens inteligentes que vão gerar relacionamento e oferta com esse cliente. Beleza? Próximo. Treinamento de produto. Ou seja, qual é o teu produto, qual é o teu serviço, quais são os benefícios, vantagens. Igual hoje o Rafa falou, eu não lembro para quem aqui em cima, para o Bruno. Cara, quais são os benefícios? Faz teu vendedor vender os benefícios, as vantagens que tem instalando o teu serviço. Então, você precisa ter um treinamento bom de produto. Segundo treinamento que você precisa ter, persona, quem é teu cliente ideal. Porque cada perfil de cliente tem suas peculiaridades. Terceiro, dos seus scripts de venda. Próximo.
um treinamento contínuo. E tem 2 treinamentos para time de vendas que eu gosto muito de fazer. Primeiro é roleplay, que é uma encenação, uma simulação de venda, em que você pode fazer com 2 vendedores, 3 vendedores ou na frente do grupo para gerar aprendizado a todo mundo. Em que você pega um produto e faz seu vendedor vender ali na frente de todo mundo. E no final, dá um feedback para ele sobre como é que foi a abordagem dele de vendas. Um outro treinamento que eu gosto muito, análise de ligações ou análise de abordagens. Eu vou sentar do lado do meu vendedor e vou ouvir ele ligando, como é que ele liga. Ou ele vai gravar a ligação e eu vou analisar depois. A partir do momento que eu analiso, eu trago um feedback para ele. E isso ajuda esse vendedor a aumentar a velocidade dele de rampagem, de performance, tá bom? Então, quando a gente fala de contratação, é fundamental eu pensar o que eu preciso procurar no meu vendedor e, ao mesmo tempo, do que eu, como gestor, preciso ter dentro da minha empresa para esse vendedor performar. Beleza? Próximo, por favor. Rituais. Time de venda precisa de rotina. Só que o vendedor é um bicho, às vezes, safado. Por que é safado? Não faz as suas rotinas. Então, você, como gestor, precisa estar o dia todo lembrando eles das rotinas. E quais são as rotinas básicas que a gente precisa ter com os nossos vendedores? Daily, um diálogo diário de vendas. Falar da meta de vendas, dar uma motivada, só para, ligar o time. Segunda rotina importante, feedback 1 a 1, em que você vai chamar teu vendedor, seja você ou teu gerente comercial, e vai dar um feedback para ele de onde ele precisa melhorar, de como que ele pode melhorar a abordagem dele, quais são os comportamentos que ele precisa evoluir. E, claro, as weeklies. O que são as reuniões semanais? Em que você vai olhar a tua meta de venda da semana, as ações que foram feitas, o que deu certo, o que não deu certo, e, claro, vai projetar a próxima semana. Então, a daily é bem rapidinho, 10, 15 minutos só para dar aquele pump no time, sabe? É igual quando você vai para a academia, dá só aquele pumpzinho no bíceps e o bíceps já foi para fora. Vocês não sabem, né, que vocês não treinam, né? Deveriam treinar. Porque o empreendedor de alta performance tem performance no seu corpo também, tá? Fica aí a dica, né, Bruno? Para quem não está treinando. Boa. Enfim, brincadeiras à parte, o daily é só aquela injeção de ânimo, né, diária. O 1 a 1 é um olhar mais individualizado. E isso é muito importante porque, às vezes, a gente chega com o nosso time, não está performando. Aí a gente escova o time todo. Só que você tem 2 vendedores que estão performando no teu time. Aí aqueles 2 que estão performando, murcham. Porque você escovou o time. Por mais que o teu número global não esteja bom, de repente o número do Elon está bom. Então tem que ter esse bate-papo no 1 a 1 com ele, seja para reconhecer ou seja para desenvolver. Tá bom? Próximo, por favor. E quando eu falo de comercial, basicamente, essa equipe comercial pode ser composta por 2 pessoas, ou tem equipes comerciais que eu só tenho uma pessoa que faz tudo, tá? Que é uma função que a gente chama de inside sales. Quem são essas 2 pessoas? De um lado, eu tenho o SDR, que trabalha muito a qualificação da venda, gerando oportunidades de negócio, que pode ser um trabalho inbound, trabalhando os leads que teu marketing traz, ou um outbound, fazendo uma captação ativa. E do outro lado eu tenho um vendedor, ou um executivo de vendas, que vai, de fato, executar o fechamento ali daquele negócio, tá bom? Um SDR, o que ele tem que estar atento, né? Eu gosto muito de utilizar 2 metodologias na abordagem do SDR. Pode passar. Primeira metodologia, a metodologia BUNT, que é uma metodologia desenvolvida pela IBM, tá? Em que ele analisa 4 aspectos. Primeiro, esse potencial cliente, ele tem orçamento para o meu produto, para o meu serviço? Segundo, ele é o tomador de decisão? Ele é a pessoa que vai falar que vai comprar ou não vai comprar? Terceiro, ele tem uma necessidade que eu consigo resolver? E quarto, ele está no timing de compra? São 4 análises que meu SDR precisa fazer. Associado a isso, eu gosto sempre de plugar uma técnica consultiva. Porque, às vezes, ele pode não estar no timing, mas porque ele não sabe que está no timing. Que se eu conscientizar ele, ele vai entender que ele precisa comprar agora. Então, o teu SDR, sim, precisa fazer essas 4 validações, mas só cuidado para não ser muito radical nessa validação e descartar um potencial lead que, se fosse melhor trabalhado, compraria de você. Beleza? Próximo. Uma coisa muito importante que o SDR faz, reduz o no-show. O que é o no-show? Principalmente para quem vende serviços, é uma venda de etapas, né? Em que primeiro eu qualifico, depois eu marco uma reunião para fazer o fechamento daquilo dali. E qual é a pior coisa que tem? Você tomar um bolo do teu cliente. Por quê? Você está gastando hora com o teu vendedor, sentado na cadeira, e pior, a frustração que dá, né? De você organizar teu dia para estar com o cliente liga, não vou não, hein? Quando liga, né? Às vezes simplesmente só não vai. Então o SDR muitas vezes reduz esse no-show também. Próximo. E
Passa as informações colhidas desse potencial cliente para o teu vendedor. Quem tem dado é rei. Principalmente, quem sabe trabalhar os seus dados é rei. E esse SDR, a partir do momento que eu colho as informações do meu cliente, eu informo ao vendedor. Porque um bom vendedor está estudando o cliente ideal dele. Está estudando o cliente que vai sentar na frente dele. Tá bom? E, do outro lado, eu tenho o fechamento de vendas. Qual é a primeira responsabilidade? Fazer a reunião de venda com o potencial cliente. Segunda grande responsabilidade, se preparar para a reunião. Um bom vendedor, ele vai estudar, ele vai entender, vai ver Instagram, vai ver site, vai ser um stalker da vida do cliente. Quando eu sento da vida do cliente, eu já vi rede social, eu já fiz uma análise do Instagram, já fiz uma análise do site, às vezes eu faço até um cliente oculto antes de chegar no negócio dele. Por que, Raine? Você é maluco? Está gastando energia com isso à toa? Claro que não. Eu estou potencializando a minha chance de venda. Sacou? E, claro, quanto mais eu conheço desse cliente, eu consigo propor uma solução mais integrada, uma solução de maior valor para ele. E, claro, eu tenho mais lucratividade. Claro, esse vendedor precisa seguir um roteiro de venda. E eu falo de roteiro de venda, mais uma vez, não é para escravizar, é para balizar. Porque quando ele não tem um roteiro de venda, ele aborda de qualquer jeito. E eu não posso confiar no feeling do meu vendedor. De repente, o Arnaldo vai fazer uma abordagem maneira, mas o João vai cagar o processo de venda. Não que você vai cagar não, tá, João? Só um exemplo mesmo. Por que, Raine? Porque esse vendedor precisa... Como que você quer que teu cliente seja tratado? É um bom dia, senhor? Bom dia, senhora? Ou só um, e aí, vai comprar o quê? Tem diferenças. Então, ele precisa ter um roteiro ali para ser seguido. Próximo. Follow-up infinito. E muito vendedor peca nisso aqui, tá? O que é isso, Raine? Cliente disse não hoje. Tá tudo bem. Mantenha um relacionamento com aquele cliente, porque o não de hoje, se trabalhado, vira o sim de amanhã. E muita gente descarta o lead depois que te dá o não. E existe, mais uma vez, uma estatística no mercado de que o cliente só fecha com você depois de 7 abordagens. Então, eu preciso fazer um follow-up infinito até fechar, ou esse cliente falar, pelo amor de Deus, para de me encher o saco. A maioria dos vendedores desiste depois do quarto não. E que, na realidade, a gente tem que continuar o relacionamento com esse cliente. Toda venda é relacionamental. Próximo. Retrabalhar todos os leads que não fecharam. O lead não fechou, está tudo bem. Mantenha um relacionamento com ele para ele fechar amanhã. Beleza? Então, esses são assim, as sacadas que eu queria trazer para vocês sobre a perspectiva de time comercial. É claro que tinha muitas outras coisas para eu falar aqui com vocês, mas isso é o básico que a gente precisa estar aplicando no nosso negócio. E agora, passando para o terceiro pilar, que é o sucesso do cliente, quando eu falo de sucesso do cliente, tem 3 coisas que eu preciso estar atento. Onboarding, aderência à solução e indicação. Onboarding, olha que coisa interessante. Eu fui comprar uma carne no açougue esse fim de semana, eu não conhecia o açougue, era a primeira vez que eu estava lá, eu pedi para o açougueiro a carne. Ele cortou a carne e eu estou ali de braço cruzado, uns 5 minutos. Eu falei, não é possível, cara, cadê minha carne? Aí daqui a pouco ele vira para mim, aí a carne está lá no caixa. Aí eu, ué, cadê o caixa? Onde está o caixa? Só que isso levou um tempo, sem sacanagem. Eu fiquei uns 5 minutos esperando, porque eu não sabia o procedimento deles. O que foi isso? Ele não conduziu a venda. E, de repente, no teu negócio, só do teu cliente esperar, ele vai embora. E vai para a próxima loja que está do lado. Essa é a realidade. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é parabeniza esse cliente que vai comprar de você. Segundo, conduz ele dentro do processo de venda. Ó, é aqui que você paga, ali você retira a sua mercadoria e qualquer coisa que você precisar, fala comigo. Dá o contato de suporte. Pode passar, por favor, os próximos 3. Então, ó, parabenizo pela compra, explico como consumir e dou o contato de suporte. Ó, qualquer problema que acontecer, você vai falar com quem? Com o vendedor ou com o saque? Você tem que falar para ele, porque senão ele vai falar contato com o vendedor. Olha que loucura, né? E se eu não informar isso para o cliente, ele não sabe. Se aquele açougueiro não falasse para mim que eu tinha que ir no caixa, eu ia ficar de braço cruzado, pô. Como é que eu pago? Não sei. Onde eu retiro a mercadoria? Não sei. Então, o teu vendedor ou uma pessoa de sucesso do cliente precisa conduzir ele ao longo de todas as etapas. E eu também preciso garantir que esse cliente está o quê? Aderente à minha solução. E o que é esse cliente aderente à minha solução? Ele está satisfeito com o meu produto e o meu serviço? O meu produto ou o meu serviço está entregando aquilo que eu prometi para ele? Então, eu tenho que acompanhar o uso e a transformação prometida para saber se esse cliente está satisfeito. Não só isso, eu tenho que dar um suporte para ele sempre que necessário. Nada pior do que um cliente que se sente perdido. Porque hoje, no mundo de rede social, ele vai lá para o Reclame Aqui e deixa o Reclame Aqui teu, amigo. O próximo cliente vai ler teu Reclame Aqui. Então, eu preciso suportar esse cliente. Próximo.
E, claro, quando eu tenho todo esse cuidado, o que eu vou tentar fazer? E vou fazer muitas vezes? Vou renovar, se for um serviço, ou vou vender mais de uma vez, se for um produto. Ninguém melhor para comprar de você do que o teu atual cliente. Claro, se ele for bem tratado e tiver um resultado de sucesso ali com a tua experiência. E, claro, o tempo todo eu tenho que estar pensando que em indicação. Como que esse cliente pode me gerar novos clientes? Porque, assim, qual é o bom do cliente indicado? Ele já sabe como é que funciona, já vai chegar quente para você, já vai chegar ali prontinho, sabendo o teu valor, para comprar. Então, eu preciso fomentar. Eu fomento isso como primeiro, fazendo o NPS, para entender o nível de satisfação do meu cliente e o potencial de indicação dele. E, claro, o segundo passo, eu tenho que fazer um programa de indicação. Eu tenho que estar o tempo todo fomentando esse cliente me indicar. E aí, a cada modelo de negócio, vai ter uma forma de fomento a esse cliente diferente. Beleza?